Irmãos, primeiro eu gostaria de agradecer ao Galíquio pelo convite para estar aqui hoje com vocês. Deus tem caminhos que são muito mais elevados do que os nossos caminhos. E os seus pensamentos também são mais altos. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos, né? Eu tive a oportunidade de atender o Galíquio numa mentoria. E durante esses meses que nós estivemos conversando online, naturalmente, né, por causa da distância, nós somos de Curitiba, e nós nos conhecemos, e então surgiu este evento que ele comentou, né, e ele perguntou: Paulo, você pode ir lá para ministrar? Eu falei: claro que sim, nós somos servos, né, de Deus, e o servo, ele não escolhe a tarefa que quer fazer, mas ele obedece a ordem, né, que lhe é dada. Então, nós viemos aqui para servir vocês, irmãos. E eu louvo a Deus pelo Galíquio, pela sua esposa, Sandra, que carinhosamente nos recebeu aqui. Que Deus abençoe. Também quero deixar o meu abraço para o reverendo Ciro. Ele está em viagem, mas a gente conhece um pouco da história da igreja do Evangelho Quadrangular. E o pastor Ciro, pai, né, é um dos precursores da igreja quadrangular no nosso país. E que Deus abençoe essa família que tem servido ao Senhor tão fielmente. Agradeço também à irmã Iraciara, que já conhecemos aqui. Obrigado, Deus abençoe a sua vida, obrigado pelo apoio. E agradeço também a todos os irmãos pastores que apoiaram, né, e estão aqui presentes, e por você, meu irmão e minha irmã, porque formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Amém? Bom, nós vamos começar aqui, e eu gostaria, irmãos, de deixá-los bem à vontade. Se você quiser fazer alguma pergunta, não se constranja. Levante a mão, faça a sua pergunta, porque mais do que aquilo que eu trouxe para dizer aqui, é aquilo que você deseja saber. E eu só vou poder entender isso se você verbalizar, se você transmitir, tá bom? Vamos orar antes? Pode ficar sentados mesmos, né? Vamos consagrar essa palestra. Pai querido, consagramos ao Senhor nosso Deus esta palestra, e pedimos que o Espírito do Senhor esteja na direção, na condução, e que todas as coisas aconteçam segundo o teu perfeito propósito. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, está aí na tela, né? Esse é o título que o Galíquio passou para a gente, e nós tentamos trabalhar bem dentro desse tema: o mestre e seus desafios atuais. Bem, irmãos, ser professor hoje em dia, em qualquer área de atividade humana, já é um grande desafio. Tem sido muito difícil para vários professores seculares se manterem nas suas atividades como docentes. Por quê? Porque nunca se viu, né, tanta agressão contra professores como nós temos tido notícia, né? A escola era para a gente o nosso segundo lugar de formação de caráter e moral. Primeiro a família, depois a escola. Bem, se já é um desafio enorme para quem é professor secular, agora você faça ideia para um professor das Escrituras Sagradas. Multiplique esse desafio por muito mais. Por quê? Porque nós não trabalhamos, não lidamos com questões apenas, nem principalmente intelectuais. Nós lidamos com o mundo espiritual. Por isso que ser professor das Escrituras vai muito além de qualquer saber, de qualquer conhecimento. Então, vamos juntos nessa caminhada aí, né? Vamos conversando. Vamos lá para o nosso primeiro slide aqui. A Bíblia como fonte imutável de
todo o conhecimento sobre Deus. A nossa escola é escola bíblica, seja ela dominical, seja ela na segunda, na terça, na quarta, quando acontecer, a escola é bíblica. Portanto, o nosso fundamento é a Escritura Sagrada. Por quê? Porque ela é a palavra imutável. Está escrito que no Senhor nosso Deus não há sombra, nem mudança de variação. Portanto, Ele é perfeito em todos os seus caminhos, e aquilo que está escrito, escrito está por toda a eternidade. E por que eu estou sendo enfático? Porque estamos vivendo um momento no meio da igreja do Senhor, em que há gente dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, que a Bíblia ficou velha. Aquilo que se ensina, que se ensinava, hoje não se aplica mais. Irmãos, esta é uma estratégia do diabo. É uma estratégia maligna. Por quê? Porque quando os fundamentos ruem, toda a construção cai. Se o fundamento bíblico não é sólido na vida cristã de cada um de nós, a nossa fé vai ruir, a nossa igreja vai ruir, o reino de Deus vai ruir. Então, o nosso fundamento é a sagrada, eterna, imutável e perfeita palavra de Deus. Jamais nós podemos colocar em dúvida qualquer texto das Escrituras. Por quê? Porque está escrito que aquele que prometeu é fiel e que vela pela sua palavra para que ela se cumpra. É o que está escrito. Quando Jesus foi levado pelo Espírito do Senhor para o deserto para ser tentado, Jesus, por 3 vezes, repetiu a mesma expressão: está escrito. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito, somente ao teu Deus adorar. Jesus usou a palavra. Portanto, irmãos, nós temos que zelar pelo ensino genuíno das Escrituras, porque senão as próximas gerações vão se perder. É só lembrarmos um pouquinho do livro de Juízes. Uma geração entrou na terra prometida, mas a geração seguinte não foi devidamente instruída na lei de Deus. E lá no texto de Juízes está escrito que cada um fazia como queria, aquilo que estava na sua cabeça. Nós temos que andar por este caminho aqui, o conhecimento das Escrituras. Vamos para o próximo slide, né? Agora sim, será que você poderia me ajudar? Eu vou pedir, Robson, você poderia soltar ali todos os textos bíblicos? Vamos lá, você que está com a sua Bíblia, você pode abrir ou acessar a Bíblia, né? Foi esse o tempo que a gente chegava no púlpito e dizia, vamos abrir a palavra, né? Agora nós vamos acessar, porque ela está aí nos seus aplicativos. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem nesses textos e me ajudassem, fazendo a leitura desses textos que eu coloquei aqui. Por quê? Porque a nossa palestra, o nosso assunto é a palavra de Deus. Então vamos ver o que ela tem a dizer sobre si própria, né? Temos alguém que tenha um microfone que poderia ir até os irmãos, por favor, para que eles possam ler? Sim? Então vamos lá. Eu vou pedir para ficar em pé. Quem está com Mateus 24:35, fica de pé. Obrigado. João capítulo 1, do versículo 1 a 5, por favor. Aqui. João 5:39. Ali. João 8:32. Temos alguém aqui? João 17:17. João 17:17, quem está com o texto? Aqui.
2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, aqui. E Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Pode se colocar em pé, obrigado. Pode ler em qualquer ordem, não precisa ser nessa que está aqui na tela, tá bom? Por favor. João 1, de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Obrigado, irmã. Irmãos, atentem só um pouquinho. No princípio era o... O que é o verbo? O que é o verbo? É uma palavra que exprime uma ação. Andar, cantar, falar, orar. O verbo é uma palavra que exprime a ação. João está dizendo, no princípio era o verbo. Portanto, no princípio era a palavra. E esta palavra, no princípio, exprimiu uma gloriosa ação. Porque em Gênesis temos, e disse Deus, haja luz. Portanto, Jesus é esta palavra. E João colocou esse assunto, esse tema, porque a igreja primitiva já estava sendo, naquela época, assediada pelo gnosticismo. E eles diziam que eles é que tinham o conhecimento, a sabedoria de toda a palavra. E estavam influenciando a igreja do Senhor. Aí João vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Vamos para o próximo texto. Quem vai ler? Qualquer um. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Os céus e a terra. Os céus e a terra passam, mas a palavra dele não vai passar. Aleluia. Próximo. Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Obrigado, irmã. Se alguém acrescentar, se alguém retirar alguma coisa desta palavra, as pragas, as maldições que estão escritas neste livro de Apocalipse, de toda a palavra de Deus, seria ou será a forma como Deus vai exercer juízo. Portanto, meus queridos professores da escola bíblica, amados pastores, vocês que cuidam do rebanho de Deus, nós temos um compromisso eterno, espiritual, poderoso. Nós somos os zeladores das Escrituras. A palavra é de Deus, mas quem zela para que ela seja cumprida aqui na terra somos nós. Então veja que a coisa é muito séria. Então nós temos que ter muito cuidado, porque estes ditos pregadores, mestres da palavra, que vêm ensinando coisas para o nosso povo, quando não estão na igreja, evidentemente, mas estão assistindo pelas mídias sociais tantas formas de expressão, de pregação, de mensagem, testemunho, músicas que se dizem cristãs, uma série de coisas. Eles podem estar ensinando, contaminando a fé
genuína dos servos de Deus. A nossa irmã leu o texto de Oséias, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas em Oséias também está escrito outro texto muito conhecido de todos nós. O meu povo erra porque lhe falta conhecimento. Mas sabe por que Deus deu esta palavra para Oséias? Porque a nação estava desviada da lei de Deus. E os responsáveis por manter a nação do Senhor andando pela lei de Deus eram os sacerdotes. Mas os sacerdotes, os líderes espirituais, estavam negligenciando o ensino da lei de Deus para a nação. Aí Deus diz: sabe por que o meu povo está errando? Porque vocês que devem ensiná-los na minha lei, não estão transmitindo o conhecimento certo. Veja, é uma grande responsabilidade. Vamos para o próximo texto. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia, obrigado, irmão. Santifica-os na... Qual verdade? Qual verdade? A tua palavra é a verdade. A tua palavra não é uma das verdades que os salvos têm acesso. Não. A verdade não é a minha verdade, ainda que eu seja pregador da palavra, ainda que você seja pregador da palavra, pregadora, professora, não é a nossa verdade. É Deus, a sua palavra é a verdade. E aí o Senhor, nesta oração, Ele diz assim: santifica-os. Agora pergunto, o que é ser santo? O que significa santificar-se? Separar. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, o que nos separa para Deus é a palavra de Deus. Não há como ser santo sem conhecer o Deus que é santo, santo e santo, e não há como conhecer esse Deus que é santo, santo e santo, sem conhecer a sua palavra. Qual outra revelação que nós temos de Deus que não seja a sua palavra? Tem algumas seitas por aí, né, que dizem ter recebido até outra Bíblia, né? Temos que ter muito cuidado. Próximo texto. 2 Timóteo 3:16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Obrigado, irmão. Quantas partes da Escritura são inspiradas por Deus? Quantas? Toda a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é suficiente para ensinar, redarguir, corrigir, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, aqui entenda-se homem como gênero humano, não gênero homem e mulher, mas gênero humano, para que todo homem seja apto para fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Toda a Escritura, amados, é inspirada por Deus. É claro que o inimigo, que é mentiroso desde o princípio, foi assim que Jesus o descreveu, ele quer destruir, ele quer desconstruir o nosso entendimento das Escrituras Sagradas. Foi isso que ele fez com Eva, lá no jardim. Ah, mas não foi assim que Deus disse? Né? Então, queridos, a coisa é muito séria. Próximo texto. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Obrigado, irmão. Examinai as Escrituras, porque
quem que testifica sobre Jesus com plena verdade? As Escrituras, a palavra de Deus. Toda a revelação eterna de Deus já está dada, não há outra revelação nova. Porque se isto fosse possível, então a Bíblia ainda teria que continuar sendo escrita. E não é isso que nós conhecemos. A palavra de Deus está perfeitamente dada a todos os homens, né? Então, examinem as Escrituras. Esse deve ser o nosso grande estímulo aos nossos alunos da escola bíblica, irmãos. Examine a Escritura. Ah, mas eu não sei, pastor, eu estou com dúvida, ou professor, irmão, irmã, eu estou com dúvida sobre isso aqui na minha vida. Meu querido, examine as Escrituras. A resposta está aí. Vamos para o próximo texto. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Obrigado, irmã. A tua palavra é a verdade. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ora, conhecereis a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Portanto, o que liberta o homem do domínio do pecado? A palavra. É a palavra que testifica de Jesus, o libertador eterno, né? Então conhecereis a verdade, que é a Escritura Sagrada, e ela vos libertará de tudo que não presta, tudo que é errado, de toda doença inclusive, de toda enfermidade, porque Jesus é a palavra, e essa palavra tem poder. Essa palavra que quando ela entra no coração dos nossos alunos, ela edifica a fé. Quando entra no coração daquele que está em pecado, ele enxerga a sua condição de morte espiritual e entrega a sua vida para Cristo. Vamos para o próximo texto, temos mais um, né? Qual que é? Me perdi. Oi? Qual que é que eu me perdi? Eu acho que foram lidos todos. Oi? Já lemos todos, mas vai ter mais. Pode ficar com as Bíblias aí, porque, né, o nosso tema aqui é escola bíblica, não tem como não ler muitos textos bíblicos, né? Então, queridos, a palavra de Deus é a fonte de todo o conhecimento, e ela é a fonte segura. Ela é a fonte segura, eterna. Irmãos, qual é a garantia que o mundo sem Jesus tem de que a verdade de Deus vai continuar sendo pregada de forma autêntica? Qual é a garantia? É a igreja do Senhor que está na face da terra. Se nós não preservarmos as Escrituras, se nós não ensinarmos a verdade conforme está escrito, se nós não crermos de todo o coração, não há escape, irmãos. Não há escape. Todas as promessas de Deus, todos os mandamentos de Deus, todas as ordens, todos os decretos, toda a direção, toda a orientação está na palavra de Deus. Vamos em frente. Vamos lá. Quem pode ler então? Irmã, você que ficou sem o texto ali, pode ficar de pé, por favor? Leia para nós ali Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 1 até o 4, né? Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 1 até o 4. Lucas 1 ao 4. Tendo, pois, muitos empreendidos por em ordem a nação dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram os ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já está informado. Obrigado, irmão. Robson, por favor, dá mais um clique ali para a gente. Lucas, o evangelista Lucas, que não andou presencialmente com Jesus, mas ele era foi companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Lucas era o médico amado, acompanhava Paulo, acompanhava os demais apóstolos,
Ele era, digamos assim, para a sua época, né, um dos poucos intelectuais que tinha ali. A maioria do povo cristão era formado por pessoas mais simples, de pouca instrução. Lucas escreveu este evangelho e escreveu também qual outro livro? Atos. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, ou Atos da Igreja, né? Agora tem a teologia está estudando, né, para ver qual seria a melhor designação, por isso Atos, tá? O livro de Atos é uma continuidade, uma continuação do Evangelho de Lucas. Agora, veja o que Lucas escreve, que chama a nossa atenção. Ele diz assim: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Aqui para nós, quando você vai preparar a sua aula da escola bíblica, qual é a atitude? Qual é o comportamento? Qual é a ação? Qual é a forma de pensar? O que você faz, né? A gente pega, dá uma lida assim, vamos lá que o Espírito Santo vai me ajudar na hora. Isso aí esse é o tipo de um fake news evangélico, né? Porque a gente transfere para o Espírito Santo aquilo que é nossa responsabilidade, né? Nós temos que estudar cuidadosamente, minuciosamente, aquilo que nós vamos ensinar para os irmãos, sejam crianças, juniores, adolescentes, sejam adultos, sejam casais, seja liderança da igreja, sejam novos convertidos, seja qual for a classe bíblica que você está à frente, tem que examinar minuciosamente. É o que Lucas disse, eu mesmo fiz isso. Que mais? Vamos lá, Robson. E fiz um relato de qualquer jeito, é o que deu para fazer na hora, não tinha mais tempo, foi assim? Não. Eu fiz um relato ordenado. Ou seja, as coisas têm que ter começo, meio e fim para o nosso aluno. Tem que ter uma sequência. Tem que ter algo que aquele que nos ouve possa acompanhar o nosso raciocínio. Não dá para abrir um assunto, 2 e 3 no meio da aula e não se chega a nenhuma conclusão, não é verdade? A nossa aula precisa ter uma metodologia organizada. É bíblico isto, está lá, né? E quando eu leio esse relato ordenado aqui, eu lembro do Galíquio. O Galíquio é um exemplo disto. Ele é ordenado, metodológico. O raciocínio dele, ele é capaz de montar tudo o que ele quer fazer antes de colocar no papel. E quando ele coloca, tem uma ordem, tem uma sequência, né? E ele, para que ele se sinta confortável na sua aula, ele precisa seguir esse cronograma. Por que eu estou citando isso, Galíquio, né? Na mentoria que ele fez comigo, a minha área de atuação, irmãos, além do ministério pastoral, eu também sou especialista em gestão estratégica de pessoas. Então a gente dá mentoria, coach, treinamento, capacitação de pessoas, de funcionários de empresas, né? Que é o caso, né? Então, cada professor da escola bíblica tem um perfil. Tem aqueles que são altamente metódicos, ou seja, eles acreditam que se seguir esses determinados passos, o resultado final será este. Tá? Agora nós temos outros professores que acreditam mais no improviso. Eu não gosto de muito papel na minha frente, fico preso ali, tem que estar lendo, né? São aqueles professores que são mais improvisadores. Nós temos aqueles professores que são de relacionamento humano. Então eles amam que os alunos conversem com ele durante a aula. Façam perguntas, interajam. Porque como ele é de improvisação, né, ele gosta de gente, então isso desafia ele. Faça uma pergunta bem difícil para mim aqui, que eu tenho que pensar o que eu vou responder. Nós temos aqueles outros
Professores que não gostam de ser interrompidos, né? O irmão levanta a mão. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Não, no final você pode perguntar. Não é assim? Ah, mas e qual que é o melhor jeito, pastor? Todos eles são bons, todos os jeitos são bons, desde que você respeite o seu estilo e respeite a sua classe, os seus irmãos, naturalmente, né? Então isso é importante. Agora, algo que a gente não pode, seja qual for o seu perfil como pessoa, né? É ser organizado naquilo que faz, tá? Vamos para o próximo clique lá, Robson. Lucas diz ainda, eu investiguei isso tudo cuidadosamente, eu fiz um relato ordenado, para que você, Teófilo, tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. Olha, irmãos, ou seja, ao final daquilo que eu tenho para dizer, né, você como professor, você pode falar assim, irmãos, ao final de tudo aquilo que eu estou transmitindo para vocês, eu quero que vocês tenham convicção de que aquilo que eu estou ensinando é a palavra de Deus. Então, é uma questão, né, do professor, não é um milagre. Para isso não precisa de milagre, precisa da nossa ação, do nosso cuidado, como Lucas. Eu investiguei, eu fiz um relato para que você tenha certeza. Próximo. Nota, né? Quando Lucas escreve, né? Ele diz assim, eu estou escrevendo isso e estou mandando para uma pessoa chamada Teófilo. Na verdade, teo significa Deus, né? Teologia, por exemplo. E filo vem de amor filéu, fraternal. Portanto, provavelmente, esse não era o nome de uma pessoa, não era um sujeito chamado Teófilo, mas era um amigo de Deus para quem Lucas escreveu e encaminhou este evangelho. E por que Lucas fez isso? Vamos para mais um clique aqui. Possivelmente esse irmão, veja, possivelmente quer dizer, não podemos afirmar com toda certeza. Possivelmente um patrocinador que ajudou Lucas a produzir e publicar o evangelho de Lucas. Porque alguém que ajuda a patrocinar e a publicar a palavra de Deus é um Teófilo, é um amigo de Deus, das coisas de Deus. Você sabia disso? Quantos já tinham ouvido falar isso? Por gentileza, levante a mão. Isso, alguns poucos irmãos. Veja, irmãos, pode não parecer nada, tá? Pode não parecer nada. Mas se eu chegar aqui no púlpito e falar para vocês assim, pregando, Lucas escreveu este evangelho, endereçou ao amado irmão Teófilo. Eu não estou falando exatamente aquilo que é. Eu estou deduzindo que é. Por quê? Porque tem que investigar tudo cuidadosamente. É necessário que o relato seja organizado para que aqueles que nos ouvem tenham certeza das coisas que estão sendo ensinadas. Então, é bem importante que a gente, como professor da escola bíblica, e nós lidamos com a palavra de Deus, né? Quem senta para nos ouvir numa sala de escola bíblica, irmãos, eles olham para nós e eles têm a gente como uma referência na vida deles. Eles olham para nós e eles acreditam naquilo que nós falamos. Claro, talvez haja um ou outro que não acredite, naturalmente, mas a maioria acredita. Então, aquilo que nós ensinamos tem que ter consistência nas Escrituras, porque senão eles vão acreditar numa coisa que a gente falou e não é verdade. E aí Deus não pode abençoar, porque Deus honra a palavra dele, não a minha, né? Então eu tenho que andar pelas veredas da justiça, né? Como está escrito na sua palavra. Antes de passar para o próximo slide, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, um comentário rápido? Por favor, levante a mão, fique à vontade.
Ok? Tá bom. Robson, por favor. Entendendo o propósito do dom dado por Deus. Veja, tudo é Bíblia para nós, irmãos. Há alguns que dizem, não, mas a Bíblia não tem resposta para tudo. Tem. Claro que existem determinadas coisas que não são explícitas, mas são implícitas. Às vezes não são ações e fatos concretos, mas são princípios que regem aqueles fatos. E nós precisamos captar isto para poder viver e praticar aquilo que a Bíblia ensina, né? Vamos entender isso então. Por favor, quem pode ler Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 14. Por favor, quem vai ler? Por favor, irmã, pode ler. Só um pouquinho que vai chegar o microfone para facilitar. Efésios 4, 11 a 14. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Irmãos, quando a gente lê um texto desse, eu não sei o que você sente assim. Se você lê, né, com toda aquela atenção concentrada ali naquilo que o texto está falando. Mas esse negócio arrepia a gente. É uma coisa extremamente séria isso que está escrito. Toda palavra é séria, claro. Mas tem coisas que são muito impactantes. Observe comigo o que Paulo acabou de nos informar aqui, né? O apóstolo Paulo. Vamos entender juntos. Paulo está dizendo assim: na igreja do Senhor, Deus instituiu 5 dons ministeriais. Entenda-se, não dons manifestacionais, que daí são os dons do Espírito Santo, não é isto. São dons ministeriais. E ele disse, olha, uns foram chamados por Deus para serem apóstolos, outros foram chamados pelo Senhor para serem profetas, outros foram chamados por Deus para serem evangelistas, e outros ainda foram chamados para pastores e mestres. Observe isto. Alguns estudiosos da Escritura dizem que os 2 últimos que estão aí, pastores e mestres, Paulo quis dizer que a mesma pessoa exerce estes dons. Por quê? Porque o pastor é um mestre, ou deve ser um mestre nas Escrituras. Porque o que o pastor faz? Levando-se em conta aquela analogia, né? Entre o pastor que cuida das ovelhas e o pastor que cuida do rebanho de Deus. O pastor que cuida das ovelhas, ele leva estas ovelhas, como diz Davi, para as águas de descanso, para os pastos verdejantes. Ou seja, ele guia, ele alimenta, ele acompanha. Esse é o pastor. Mas ele também é um mestre, porque para guiar estas ovelhas e alimentar estas ovelhas, ele precisa ensinar a palavra de Deus. Agora, vamos seguindo aqui. Então, foi Deus que concedeu esses dons. Isso não foi a igreja que criou, nem os homens, foi o próprio Deus. Robson, mais um, por favor. Para quê? Observe o texto. Mais um clique, Robson. Você, amado professor da escola bíblica, amada professora das Escrituras Sagradas,
você é o mestre da palavra? Sim, eu sou. Eu creio que o Senhor me chamou, Ele me ungiu para isso. Sabe o que você está fazendo quando você ensina as Escrituras com base neste dom ministerial? Você está aperfeiçoando os santos de Deus. Porque os seus alunos da escola bíblica não são seus. Eles são de Jesus. Ah, mas eu sou pastor, então as ovelhas são minhas. Não são. As ovelhas são de Jesus. Quando Jesus apareceu no mar da Galileia, depois de ressuscitado, ocorre aquela pesca milagrosa, os discípulos reconhecem, é o Senhor e tal. Aí eles se juntam para comer ali, né? E Jesus começa a ter um diálogo com Pedro. E ele pergunta para Pedro, aquele famoso texto, todos nós conhecemos muito bem. Ele pergunta: Pedro, você me ama? Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus fala para ele assim: apacente o meu rebanho. Segunda vez: Pedro, você me ama? Claro, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então Pedro, cuide das minhas ovelhas. Pela terceira vez: Pedro, você me ama? Sim, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Então Pedro, apacente os meus cordeiros. As ovelhas só têm um dono, é Jesus. Nós somos os pastores que estão guiando as ovelhinhas do Senhor, né? Ovelhinha, seja criança, seja adulta, né? Estamos conduzindo para o reino, para o aprisco de Jesus, não para o nosso, porque as ovelhas, quem pagou o preço por elas foi Ele. Ele deu a sua vida. Então nós estamos cuidando das ovelhas de Jesus. E isso é muito sério. Na parábola das 100 ovelhas, que nós também conhecemos bem, Jesus disse então, quando chegou no final do dia, aquele pastor colocou as suas ovelhas no aprisco, foi contar de 100, ele viu que estava faltando uma. E aí o Senhor diz assim: será que ele não vai sair pelos abismos, pelo deserto, até encontrar esta ovelha e trazê-la de volta, nem que seja necessário colocá-la sobre os seus ombros? Jesus contou esta parábola porque na cultura daquela época, o pastor que cuidava das ovelhas não era o dono delas, ele tinha que prestar contas para o dono das ovelhas. Como estava faltando uma, ele sabia que se ele não recuperasse a ovelha do senhor dele, ele teria que prestar contas. Então ele deixou as 99 e foi atrás daquela ovelha que se desgarrou, até que encontrou e levou para o aprisco, porque se ele não fizesse isto, ele teria que dar conta daquela ovelha para o dono dela. É isso que acontece comigo e com você, irmãos. Nós não somos donos, mas vamos prestar contas para o dono, Jesus. Então, ser um mestre da palavra, ser um professor, não é só ser um professor no conceito genérico, mas é ser um pastor. Ah, mas eu não sou pastor, eu não tenho credencial. A credencial não faz o pastor, é o pastor que torna aquela credencial valorosa. Então, nós cuidamos das ovelhas de um único dono. E se faltar uma, ele vai perguntar: cadê a minha ovelha? E nós vamos ter que ter uma boa explicação, se é que é possível ter. Próximo clique, por favor, Robson. Agora, o dom de mestre também foi instituído, além do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço. O que é serviço? Qual é outra palavra na Bíblia que tem esse mesmo significado? Vamos lá. Oi?
Desculpe, eu não vi. Servo, que mais? Isso, pode falar. É lavoura. Labor, isso? Que mais falou aqui? Sim, como? Servo. Tá. Outra palavra na Bíblia que tem o mesmo significado, sabe qual é? Ministério. Ministério na Bíblia não é posição hierárquica. Ministério é serviço. Paulo começa esse texto dizendo o quê? Que esses dons são ministeriais, porque são dons dados por Deus para servir a igreja. Foi o que Jesus um dia teve que chamar a atenção dos seus discípulos. Ele disse: olha, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, desde das pessoas que limpam este chão, desta igreja, essas cadeiras, uma igreja linda como esta aqui, que Deus abençoe, muito linda mesmo, mas desde aqueles que limpam até o que prega com o maior poder do Espírito Santo em cima desse altar, eles estão servindo, ministério. Se eu limpo o chão, eu limpo para a glória de Deus. Tudo quanto fizer, faça como ao Senhor. Tudo não quer dizer quase, é tudo mesmo. Então, veja, Paulo está dizendo assim: o dom de mestre, se você vai ensinar, você está prestando um serviço para o reino de Deus. Mesmo que ninguém te aplauda, mesmo que ninguém te abrace, mesmo que ninguém te dê presentes, que não façam homenagens para você, ainda que você mereça, mesmo assim, você está servindo aquele que te recompensará. É o que está escrito. Então, o dom de mestre é por desempenho do serviço. Vamos para o próximo. Que mais que Paulo diz? Para edificação do corpo de Cristo. Edificação. Existe uma ligeira diferenciação que se pode fazer entre construção e edificação. São muito similares, mas é importante que a gente entenda, né? A construção é aquilo que parte do zero mesmo, né? Tijolo sobre tijolo. Mas a edificação é aquilo que tem mais a ver com a manutenção da estrutura que está criada, edificando o corpo de Cristo. Esta é a função sua, amado professor, professora da palavra de Deus. Você tem que estar fazendo a manutenção da fé, a manutenção da obediência às doutrinas bíblicas, a manutenção do amor cristão, que é o grande dom por excelência, como diz Paulo em 1 Coríntios 13. Quem faz isso? Numa pregação, nós somos edificados, o Espírito Santo fala conosco, ouvimos a palavra, mas na escola bíblica nós nos aprofundamos ali, e é isto que edifica. É isto que edifica. Eu fiquei maravilhado com o relato que o Galíquio me passou sobre como vocês têm uma escola bíblica forte nesta igreja. Extraordinário isso, irmãos. É maravilhoso isso. É sinal de que os construtores, né, aqueles que começaram lá atrás, fizeram uma boa construção. E agora vocês são os edificadores deste ministério. Muito precioso isso. Vamos para frente. Edificação do corpo de Cristo. Olha, e para manter o quê? A unidade da fé. Bom, muitas coisas eu posso entender, mas eu preciso entender o que o autor da carta de fato está querendo dizer com aquilo que ele está dizendo. E a unidade da fé é porque a fé tem que estar firmada numa só pessoa, Jesus Cristo, o Senhor. A fé não pode estar dividida. E sabe quem que promove esta unidade? Através das Escrituras? É você. É você.
Lá na igreja primitiva, Paulo escreveu em suas cartas várias coisas que estão associadas a eventos que ocorriam dentro da igreja, de dentro para fora. Era gente querendo trazer doutrinas estranhas. Gente pregando, dizendo que assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse aquilo. A unidade da fé. Isso significa que a nossa fé não está dividida. A nossa fé é uma só. Todos quantos creem em Cristo Jesus vivem esta unidade de fé. Vamos para frente, próximo. Agora, também para o pleno conhecimento de Deus. Veja que o dom ministerial não é para bonito, né? Vamos chamar aqui na frente, né? Todos os professores. Então, parece assim que dá até um certo status quo, né? Claro, temos que honrar os nossos mestres, nada contra isso, né? Temos que honrar mesmo. Mas não é uma posição assim, né? Para a gente se sentir um pouco acima dos outros, jamais. Ao contrário, né? Ao contrário, somos servos do Deus Altíssimo e estamos prestando um serviço no seu reino, porque nós estamos levando aqueles irmãos ao pleno conhecimento de Deus. Porque no final de todas as coisas, é Deus que dará a palavra, sempre. Mais um clique lá, Robson, por favor. E para que esta pessoa chegue ao estado de uma pessoa madura na fé. Madura. Sabe o que é ser maduro? É aquela pessoa que consegue andar com as suas próprias pernas. É uma pessoa que consegue pensar. É uma pessoa que tem entendimento, que tem equilíbrio, que tem sabedoria. Bem, eu me converti aos 9 anos de idade. Tenho mais de 50 anos de caminhada com Jesus. Mas eu conheço tanta gente que está há décadas na igreja e nunca amadurece. Não cresce. É um anão espiritual. Tem alguma deficiência na sua formação, na sua estrutura espiritual, de tal maneira que ele não se desenvolve. Mas sabe por quê? Porque não conhece a palavra, não se alimenta da palavra, não sabe. Então ele fica sempre ali esperando que alguém diga para ele o que ele tem que fazer, o que ela tem que fazer, né? Cristãos antigos de igreja, irmãos, não os novos, o que eu vou falar agora, os antigos, que até hoje vivem pendurados em oração de pastor e pastora. Não, mas os pastores estão lá, eles são pagos para isso. Então, se eu precisar de alguma coisa, eu vou lá, eles têm que orar. Tem gente que pensa assim. Agora Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino. Mas agora que eu sou homem, ele está se referindo à vida espiritual, eu deixei as coisas de menino. E só pode crescer aquele que se alimenta. E só pode crescer espiritualmente aquele que se alimenta da palavra. Mais um, por favor, Robson. Agora, aonde é que isso vai dar, né? Toda essa explicação. À medida da estatura de quem? De Cristo. Ele é o modelo, Ele é o exemplo. Nós estamos caminhando e olhando para Ele, como diz Paulo, com os olhos voltados para o autor e consumador da nossa fé. É lá que nós temos que chegar, a estatura. Agora, mas por que a estatura da plenitude de Cristo? Ora, por muitos motivos, mas sobretudo porque Jesus, além de ser 100% Deus, era 100% homem. E 100% homem, Jesus disse, eu vim a este mundo para fazer a vontade do meu Pai. O crente maduro, ele sabe que está aqui para fazer a vontade do seu Pai, de Deus, o Senhor. Para agradar a Deus.
porque Ele é o Senhor da nossa vida. Então, nós temos que olhar para os nossos alunos e alunas e ajudá-los a crescer, dizendo: olha, você quer ser como Jesus? Ah, eu quero. Então, temos que aprender a servir, amar, perdoar, agradar a Deus, meditar na palavra, jejuar e etc. Mais um clique lá, Robson. E para nós encerrarmos essa primeira parte, então, finalmente, olha o que Paulo diz. Sabe por que esses dons ministeriais foram dados, além de tudo que já citamos aqui? Para que não sejamos arrastados por qualquer vento de doutrina. E olha, irmão, você tem uma coisa acontecendo nesse tempo, de uma forma muito intensa e invasiva, na igreja de Jesus, é isso aí. Doutrinas das mais doidas possíveis. E alguém disse que não existe mentira mais perigosa do que aquela que está muito próxima da verdade. O fato de estar muito próxima da verdade não quer dizer que seja verdade, continua sendo mentira, porque a verdade é absoluta, não é relativa. Entende? Então, a nossa função como professores é dizer: irmão, o que você ouve aí quando você está em casa? O que você ouve lá no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, ou mando para você pelo WhatsApp? O que você escuta? Nós como professores temos que fazer essa sondagem. Ah, mas eu não tenho nada com a vida dos outros. Bem, nós não temos o direito de decidir nada pelos outros, mas enquanto eles estão diante de nós, nós temos tudo a ver com a vida deles. E o Pai Celestial um dia vai perguntar para a gente, né? E daí, o que você fez? Amém? Muito bem. Eu vou encerrar por aqui, são 9h27 aqui pelo nosso cronômetro, né? Nós temos agora esse intervalo, ok? Galíquio, por favor.